Olá, meus amigos, alunos, tudo bem, né? Mais uma vez eu estou aqui para continuar com o curso de eletricista. Talvez você não ouça bem a minha voz, mas eu vejo alguns vídeos por aí que também não tem uma voz, não tem um som muito alto, não. Eu não sei se talvez seja o celular ou a pessoa mesmo que não fala alto, né? É o meu caso, eu não costumo falar alto, não. E se acontecer de reclamar e tal, dá um jeito de usar um microfone, uma caixinha de som, não sei. Bem, na primeira aula, vocês viram aí explicações sobre minha pessoa, e teve um vídeo, e tem um vídeo aí com uma série de 4 vídeos, muito importante, para a gente entender o início. Eu acredito que todo curso ele tem que ter uma história, né? A gente tem que contar uma história do começo e na situação que está hoje, que tem muitas novidades por aí. Essas novidades a gente pode falar aqui, mas às vezes eu fico assim pensando, poxa vida, em quantas situações a gente não tem condição de comprar nem os fios, né? Nem os cabos elétricos. Imagina comprar disjuntor, um monte de disjuntor, comprar caixas grandes de distribuição, né? Disjuntor aqui, disjuntor lá. E ainda vem uns componentes que faz com que a instalação fique mais cara. Muitas vezes a gente pega o serviço e não cobra, não pede alguns componentes que a gente tem na nossa caixa de ferramenta. Mas fica um serviço bonitinho, né? É claro que a gente tem que botar um precinho maior em cima, porque é uma das profissões que você tem que ter um monte de ferramenta. Pedreiro e carpinteiro, eletricista, depende de um monte de ferramentas. Já o pintor é menos, o bombeiro hidráulico é menos ferramenta, mas o eletricista tem um monte de ferramenta e muitas vezes ainda falta, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem uma escada de 2 metros, aí pega um serviço que você precisa ir lá no alto, aí você tem que alugar andaime. Às vezes o andaime é largo, não dá para colocar onde você está querendo fazer, tem que ser uma escada, aí a escada é grande, vamos alugar uma escada ou comprar uma escada. Ainda bem que hoje tem casas que alugam as ferramentas, né? Você faz o cadastro lá e quando precisa de uma ferramenta, até ligando, eles trazem. Quando o proprietário quer fazer um serviço, vamos dizer assim, de um curto, né? Um fio, e ele sabe fazer, ele sabe ir lá, tirar e colocar, trocar. Aí ele vai procurar o alicate, onde é que está esse alicate? Não sabe onde está. Às vezes a fita isolante sumiu, desapareceu. Às vezes, ele sente uma dificuldadezinha para fazer o serviço porque ele não está fazendo isso direto. Em alguns casos, já aconteceu comigo, de eu ser chamado para fazer um serviço rapidamente e eu deixei minha ferramenta lá na obra. Eu tive que me virar com o que eu tinha, né? Um alicate do vizinho, emprestado. Às vezes a gente tem um alicate em casa também, mas se vai procurar não encontra, porque ela está lá na bolsa de ferramenta e não foi trazida para casa. Às vezes até em casa mesmo acontece isso, na minha principalmente. É danado para dar carga alta lá no chuveiro e a gente entende, né? Porque espeto de ferreiro é de pau, né? A casa é de ferreiro, espeto é de pau.
a gente atende. Talvez não seja o ideal, né? A gente tem que fazer o nosso serviço direitinho, até porque nossos filhos, eles chega um momento que quer se profissionalizar e ele não pode copiar as coisas erradas que o professor, né, ainda pai, faz. Mas acontece que, às vezes, né, nas minhas condições que eu tenho minha casa lá na Bahia, que a instalação foi bem feita, aí eu estou agora no Rio de Janeiro, morando numa casa que ainda não está numa situação tão confortável como deveria estar, mas aí dá alguns probleminhas, a gente vai procurar ferramenta e é isso. Eu quero dizer com isso que esse curso, eu não quero que você aprenda as coisas difíceis, complicadas que você inventa ou que os professores inventaram, né? Os engenheiros inventaram. Quantas vezes você vai fazer um serviço que um engenheiro fez a planta, ele coloca lá um exagero de coisas. Às vezes, o dono da obra nem tem condição de comprar aquilo tudo que ele está pedindo, que ele está exigindo, né? Uma caixa, por exemplo, uma casa, a caixa de passagem, né? Não, uma caixa de distribuição de uma casa simplória, simples, onde tem um banheiro elétrico, um banheiro com chuveiro elétrico, uma televisão, uma geladeira e muitas vezes é só isso. Aí, a pessoa às vezes assim, para querer fazer um trabalho bem feito, aí contrata um engenheiro. Ele está perdido, né? Que o engenheiro vai colocar muitas coisas que para ele é necessário, mas para quem está pagando não é. Então, você vê que a gente tem umas caixinhas aqui, ó. Essa caixinha, por exemplo, ela tem 15 por 15 e ela atende bem uma casa, né, pequena e média até. Mas se for colocar tudo que o engenheiro quer, essa caixa não vai dar. Então, vou comprar uma caixa dessa, onde a gente usa para uma obra, uma casa mais sofisticada, né, para 2 banheiros, às vezes tem um ar-condicionado e tal. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ensinar o ideal, né? O que você precisa realmente saber. A gente faz as coisas assim, por exemplo, uma porta ela tem um padrão, uma porta quando você compra lá na loja, ela vem com 2,10. E aí você coloca o caixonete com 2, olha onde eu estou entrando, eu estou entrando na carpintaria. 2 na parte de dentro, 2 e 1, para ficar uma folga de 1 centímetro, 2 e 1,5, 2 e 11,5, 2 e 11, para ficar uma folgazinha embaixo, um pouquinho em cima. Mas o pedreiro ele se perdeu, porque na realidade se serviço de carpinteiro. Aí o pedreiro deu de querer fazer o caixonete, aí ele mandou, imaginando que a porta tem 2,10, então 2,10 tá bom. Aí, na hora de colocar a porta, o carpinteiro agora tem que cortar pelo menos 1 centímetro para colocar no local. E aí, perdeu a porta? Perdeu o caixonete? Não. Mas aí tem um padrão, né? O chuveiro tem uma altura padrão. A caixa de distribuição tem um padrão de altura. Se você colocar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, o relógio lá do padrão na frente da casa também tem uma altura padrão e eles exigem que faça nessa altura. Então, mas você colocou 1 centímetro, ficou lá 1,61, 1,60, 1,59. Eu acredito que, né, pelo que já me aconteceu várias vezes, não contaram e não colocaram isso em observação. Aceitou como foi feito, tá? Então, mas as coisas têm um padrão e tem
o máximo e o mínimo de cada coisa. Eu quero encorajar você, eu quero que você tenha coragem de ser um eletricista. Porque se você for olhar as dificuldades que os eletricistas vão dizer, que o engenheiro vai, e que muitas das vezes até um videozinho aí, né? Eu estive observando um vídeo onde o apresentador do vídeo, ele ensina a colocar os disjuntores, né? Aquele tantão de disjuntor numa caixinha dessa assim, ó, é tanto fio, tanta coisa. Isso é para seguir o padrão, tá? Não é que você é obrigado a fazer dessa forma. Em algumas cidades você não encontra os componentes que eles estão te ensinando. Aí você fala assim, não é minha praia. Eu nunca vou ser um eletricista porque é complicado. É muito difícil. Tem o choque, né? Tem os componentes que na minha cidade não tem, eu também não sei o nome. Ele vai arranjando dificuldade e não quer ser o eletricista. Tá? Eu te digo uma coisa. Para mim, eu não passei por curso quando eu era jovenzinho, eu encarei a instalação elétrica com coragem. O que me atrapalhava a resolver assunto de elétrica era o choque. Eu ficava pensando assim, gente, se eu tomo um choque eu vou morrer, né? Se eu pegar nos dois fios eu morro, será que se eu, sem querer, colocar um fio junto com o outro, o que vai explodir? Será? Aí bate aquele será na cabeça, aquelas dúvidas, e põe um medo tão grande, que você pega nos fios assim, quando está energizado, tremendo. Eu tremia assim. Um medo de tomar um choque, um medo de dar um curto-circuito, e sair queimando tudo, explodindo tudo. Pois não se preocupe não. Esse choque que você pegar aqui no fio e sem querer, é o mesmo choque que você pega quando toca na geladeira que você está com o pé no chão, descalço, você pega na geladeira e toma aquele choque. Não é natural. Você não pode estar com a geladeira fazendo isso. Porque está tendo fuga de corrente na geladeira. E se tiver todos os componentes necessários na caixa de distribuição, né, ele vai detectar e vai desligar. Às vezes eu até oriento, em alguns casos, não se colocar esses aparelhos, principalmente que não seja nos locais onde mora, banheiro, cozinha, né, parte externa, quando chove, pode ir lá um fio, né, descascado, encostar Na verdade, aí não encostar, né, é fazer o contato na umidade. Aí, se você não coloca esse aparelho, a sua conta vai vir alta pelo consumo que está acontecendo lá, tá? Externamente. E dificilmente o proprietário de uma casa vai mandar dar uma arrumada lá fora se o disjuntor não desarma aqui e fica sem energia lá fora. Então, é uma coisa que é necessária, mas que é um perrengue, né? Choveu, não tem luz lá fora, né? Cortou tudo. Porque a água entrou dentro dos canos, né? E aí estava um fio perto do outro. Na maioria das vezes a gente vai fazer o quê? Uma caixa de passagem no chão. Essa caixa que a gente faz, a gente tem que deixar ela numa posição que nunca entre água nessa caixa. Mas é muito difícil não acontecer isso. E ali nessa caixa é onde a gente vai isolar os fios, os condutores. É ali que a gente vai enrolar os cabos e isolar eles. E esse isolamento,
a gente não vai fazer um isolamento especial para não entrar água ali na caixa de passagem. Seria interessante. Na realidade, seria obrigatório, mas ninguém faz. Pelo que eu conheço, ninguém faz. Então, ele deixa lá, enroladinho na fita, né? Ou, às vezes, usa um componente elétrico para isolar. Aí, chove. Então, aí a água escorre, vai lá para o gramado, né? Desaparece. Mas choveu mais, daqui a pouco está entrando água dentro da caixa e a água enche a caixa fica cheia de água. O que vai acontecer? Não dá curto-circuito, tá? Mas dá consumo. Vai consumir. Aquela água pode esquentar, ficar quente, vai desaparecer, tá? Como também pode dar um curto também. E desarma o disjuntor, aí já no caso, o disjuntor geral da casa, por causa de uma caixa de passagem lá no quintal. É interessante fazer a instalação bem feita, porque sendo você o eletricista, o dono da obra vai ligar para você resolver, tá bom? E você vai ficar sem, assim, com crédito, né, menor com ele, quando ele descobrir que foi um erro bobo seu, você deixou lá o negócio bagunçado. Aí você fala assim, mas tem isso também? Mais uma complicação? Não, isso aí é só uma ideia. Não é que a sua instalação, a instalação que você fez, ou que vai fazer, vai ficar imune de erro. Eu acho assim, vamos dizer que um médico, ele faz o diagnóstico errado de uma situação. Por quê? Porque ele não usou as máquinas necessárias, os aparelhos necessários, os exames necessários para dizer, ó, você tem tal coisa assim, assim. Mas o que você mais vê aí é erros desse sentido. Agora, eu até penso o seguinte, o médico errar, dizer que eu estou com um problema, que ele não fez exames, né? Não pediu exame de sangue, exame de urina, de fezes e tal, aí ele errar aí, eu acho que é provável, né? Pode ser que não seja uma coisa muito grande. Agora, quando ele está fazendo uma cirurgia, ele corta a pessoa, aí na hora de costurar novamente ele deixa lá a tesoura, isso aí é complicado, né? Aí um erro muito grave. Então, vamos comparar o eletricista. Ele fez a instalação, está tudo funcionando. As luzes acendendo, as tomadas todas funcionando, né? O chuveiro está quentinho, gostoso, está tudo funcionando bem. E lá no quintal ele fez uma caixa, que talvez não foi nem ele que fez, foi o pedreiro, deixou lá um jeito de entrar água nessa caixa, né? Ele não fez uma sobressalência para quando a água chegar ali, não entrar, né? Ele deixou uma borda. Se em volta é grama, ele tem que deixar uma bordazinha de uns 10 centímetros. E em cima dessa borda colocar a tampa. Uma tampa de concreto. Porque as caixas de PVC, elas não... É muito difícil encontrar uma caixa de PVC que ela tem isolamento. Até porque você vai furar, vai colocar os conduítes e tal, os conduítes ali, e também não tem esse fechamento. Então a água vai entrar. Aí aconteceu isso, esse exemplo que eu estou dando para vocês. E agora? O eletricista foi ruim porque aconteceu isso? Né? Não errar é humano. O que eu digo sempre é o seguinte, deixa, às vezes, de acertar com uma coisa que não tem necessidade. Patrão, vê para mim 100 metros de fio.
depois que você pede o 100 metros de fio, se lembra que tinha que ser 30 de uma cor, 30 da outra cor e 30 de outra cor. Ih, caramba, era 33 metros de cada cor, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? E o patrão lá na hora de comprar o fio, né, vai gostar, porque um 100 metros de fio, o preço é diferente do que 99 sendo dividido em 3 cores diferentes. O lojista vai te cobrar X por um bolo de fio, 100 metros, e quase 2x ele dividido em 3 cores. Então, vai ser ótimo para quem está comprando, né? Comprar só 100 metros e ele resolveu a situação dele. Aí, poxa, errei. Essa preocupação que você está tendo, não é uma preocupação assim para deixar, eu não vou fazer a instalação porque o cara comprou o fio errado. Ele comprou o fio de uma cor só. Às vezes você até pede, né? Já aconteceu isso comigo. Eu peço assim, ó, eu quero 30 metros do cabo 10 azul, que a gente usa para fazer o neutro. 30 metros de fio vermelho para fazer o fase. 30 metros do fio verde para fazer o aterramento. Isso aí para monofásico. Aí, ele vai lá comprar, aí o vendedor fala assim, pá, 90, você não quer levar 100 metros? Não, porque no seu orçamento, isso aqui, sabe o que é? O que acontece? É que o lojista, ele quer ganhar na concorrência, né, do outro. Às vezes ele foi no outro lá e deu, o orçamento dele deu R$1.800. Aí ele, com medo de perder a venda, ele vem com uma ideia do orçamento dele ficar em torno de R$1.600, R$200 a menos, tem uma diferença muito grande. Aí ele vai falar assim, ó, por que você não leva 100 metros, em vez de levar 90? Leva 100 metros. Aí, isso é mais barato? E 200 conto mais barato. Rapaz, então, eu quero esse aí. Aí ele vai lá, pega um bolo de fio 10, né? Bom, fio bom, a marca boa, né? Com selo do Inmetro, tudo direitinho, mas R$200 a menos. Aí ele traz para mim o fio, olha assim, pedi uma coisa e trouxe outra, mas eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com isso. Então, é umas coisas assim que eu digo para você, é para não ter medo de encarar. Eu vou dizer para você o padrão de cores de fio. Vou falar para vocês o padrão de tomadas, de disjuntores, tá? E eu vou te passar um meio, né? Uma possibilidade de você fazer uma instalação sem precisar da planta do engenheiro, porque o engenheiro ele vai determinar quais são os disjuntores que você vai colocar no seu circuito, né? O circuito, cada circuito um disjuntor, ele vai determinar isso. E você, pelos seus cálculos, você pode até calcular, aprender a fazer esses cálculos, mas ficar perdido, porque o proprietário hoje ele tem geladeira, tem fogão, tem freezer, mas amanhã ele pode ter outra coisa, ou pode de repente não usar. Aí você ficar fazendo esses cálculos tudo, perdendo tempo, né? Até parece que é perder tempo, né? Mas olha bem, você vai fazer um orçamento para uma pessoa, e aí você não quer cobrar a visita, para não perder o cliente, senão ele vai pegar um outro que não cobrou, e vai dar um trabalho para ele. Aí você fala assim, vou fazer os cálculos. Você tem geladeira? Fogão? Você tem quantos banheiros, chuveiros e tal? E vai fazendo os cálculos para poder determinar qual o disjuntor que vai ser colocado aqui. Aí você fica lá, calculando 2, 3 horas, ou até leva para casa para calcular em casa. Aí depois fala com o cliente, ó, a mão de obra, o material e tal, ficou X. Já fiz o orçamento do material, já adiantei, tá tanto.
Ah, beleza, depois eu ligo para você. Aí manda outro fazer o serviço. Tá vendo como é que é? Não, ele não vai mandar outro fazer, não. Eu tive todo o trabalho, mas o outro também pode ter. Tá? Então, gente, ó, você fique ciente que vai vir problemas, tá? Eu quero que você faça esse curso grátis, mas não é porque é grátis que você vai ficar sem fazer, sem trabalhar, não, tá? Porque o que acontece? Vamos valorizar. Tá? Eu vou valorizar porque eu estou em escola, estou pagando, meu pai está pagando a escola, eu vou valorizar, eu não vou perder a aula, eu vou aprender porque está pagando. Aí, ou de repente a pessoa diz assim, eu não vou hoje na escola, não, escola pública, né? Qualquer motivo é um motivo de não ir para a escola. Aí depois não aprende e vai dizer que não aprendeu porque estudou em escola pública. Você agora vai dizer assim, eu não aprendi a ser eletricista porque o curso era grátis, o professor ruim, fala mal, não sabe explicar as coisas, é um Zé Mané. Meu nome é Manuel, mas não sou Mané. Bem, mas tudo bem, você entendeu dessa forma. Aí, sabe uma coisa? Eu não vou pegar serviço não, porque vai dar bote. Então, eu vou oferecer para você um meio de contato, tá? Vou ter uma pessoa que vai responder as suas perguntas, suas dúvidas, tá? Eu quero uma consultoria, vou montar uma consultoria para você. Pegou um serviço, não sabe dar o preço, não sabe para que lado foi, uma coisa que você não fez ainda. Você vai tirar foto, vai medir a bitolagem do fio, vou ensinar aqui como é que vai fazer isso. Quantos fios tem naquele local, essas dúvidas todas você vai anotar, mandar o WhatsApp e aguardar que vai ser respondido. Tá? Isso aí já não vai ser de graça, né? Eu vou pagar uma pessoa para poder ficar, vai ter um grupo de pessoas para ser os seus consultores. Aí você, eu vou pegar o serviço porque se eu não entender, o consultor lá vai entender. É isso mesmo. É dessa forma. Eu vou te orientar qual o material, o nome daquelas peças. De repente eu posso até ter essa mercadoria para te fornecer rápido, né? Uma coisa rápida. Então, a explicação que eu tenho para te dar sobre esse curso que é grátis é essa. É grátis o curso completo, tá? Coisa que você não vai encontrar em canto nenhum, não. Você vai achar um curso, tá? Uma apostila que você vai ler, né? A apostila que você vai baixar na internet. Essa aqui é a minha apostila daqui. Você vai baixar, vai ler e depois vai responder uma prova, se entendeu ou não. Se você acertar na prova, pronto, certificado, você vai pagar o certificado. O curso foi de graça, você não aprendeu nada. Você recebeu o certificado e não sabe, não tem ninguém para te responder nada, tá bom? Se você pegar um serviço e não entender o serviço, você vai ter que ficar futucando aí no WhatsApp, no YouTube, para descobrir onde você vai em um, não entendeu, vai no outro, não entendeu, vai no outro, não entendeu, porque não tem uma pessoa lá para te responder. Eu vou te cobrar uma taxa mensal pequenininha, os 2 meses iniciais não vou cobrar nada, tá? No terceiro mês aí tem uma taxa mensal para você poder usar a nossa consultoria. Não vai ser obrigatório não, isso aí é só para quem quiser. E quem quiser também pagar só por pergunta, todas as vezes que você precisar da consultoria, você vai pagar, é claro que vai ficar mais caro. Ou então, dá uma comissão em cima do trabalho que você for pegar. A gente vai dar o orçamento, tudo fácil, né? Não tem nada complicado. Então, olha, entenda o que eu estou dizendo, é tudo tranquilo, não
perca serviço porque não sabe fazer, porque nós vamos te orientar direitinho.